Pois é, gente, boa tarde. Tudo bem? Ontem, eu acho que eu postei uma foto no Face, uma imagem no Face, né? No qual fala exatamente sobre imagens sacras, né? E aí causa uma certa polêmica, nada tão grande, nada tão grave, mas sempre causa uma polêmica, né? A questão de imagem, pode, não pode e tal, etc. E é aquela coisa, uns defendem, outros não, e aí vai aquela palhaçada toda. Então eu estou gravando esse vídeo aqui, certo? E é o seguinte, eu vou utilizar para mostrar para vocês essa Bíblia aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Ó, João Ferreira de Almeida. Essa Bíblia aqui, ela é considerada como uma Bíblia evangélica. Ela é pequenininha, as letrinhas dela, ó, minúsculas, entendeu? Basicamente não vai dar para ler, né? Então eu vou ler para vocês aqui duas pequenas passagens. Né? Por quê? Por causa dessa postagem aqui, ó. E aí depois eu vou explicar o que eu quis de fato mostrar quando eu postei. Então eu vou pegar a primeira passagem. Essa primeira passagem ela está aqui no livro de Êxodo, tá? Êxodo 20, versículo 4. Tá vendo? As letrinhas é bem pequenininhas, ó. Tá aí, ó, Êxodo 20, ó, Êxodo 20 e versículo 4. Tá escrito assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem embaixo das águas, e da terra e tal. Tá falando para não fazer nenhuma imagem, nenhuma escultura. É claro, os evangélicos, os nossos irmãos aí e tal, metem o pau. Bom, primeira coisa assim, antes de. Tá vendo? Antes de continuar, eu não sou católico, não sou evangélico, não sou nada, não tenho mais nenhuma doutrina religiosa, graças a Deus, né? Também não sou ateu não, porque eu creio em Deus, mas enfim, não sou nada. Então não estou defendendo o catolicismo, né? Na verdade, tem um monte de coisa no catolicismo que é um erro, que é equívoco, né? Mas existe uma doutrina lá dentro e as pessoas bebem da doutrina muitas vezes. Né? Então não é o caso aqui que eu quero mostrar. E também não estou defendendo nem sendo contra os protestantismo, contra os evangélicos, nada. Mas aqui na Bíblia, vocês viram, realmente fala sobre a proibição, certo? De imagens. Aí aqui agora eu vou ler para vocês, ó, o versículo de, aliás, o capítulo 21 de Números, versículo do 4 ao 9. Aqui, ó, da mesma Bíblia lá que eu falei, João Ferreira, ó, Números, certo? Aqui, ó, em cima aí, Números 21. Aqui, ó. Esse pequeno trechinho aí, ó. Certo? Esse trecho ele fala o seguinte. Olha que interessante, né? A Bíblia é muito complexa, na verdade tem que tomar muito cuidado ao falar dela. Tá escrito assim nesse versículo de Números 21, do 4 ao 9, tá? Tá escrito assim: Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Só o povo se queixando. Pois aqui nem tem pão nem água, a nossa alma está fácil deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés, disse: Havemos pecado, portanto, temos falado contra o Senhor e contra ti?
Ora ao Senhor, ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Agora vem a parte interessante. E no versículo 8 de Números 21, tá? E disse o Senhor, olha quem disse, o Senhor disse para Moisés. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-a sobre uma haste. Puta merda, e agora? Antes, lá naquele outro lá que eu falei, falava para não fazer imagens. Na mesma Bíblia, um pouco mais à frente, em Números 21, versículo 8, Deus manda fazer. E aí vai concluir que o povo olha para aquela serpente e é curado, né? Bom, a questão aqui, como eu disse, é por causa dessa imagem aqui que eu coloquei. Sumiu a imagem. Mas a questão é que eu coloquei lá um pedaço de gesso, gesso e não muda nada quando é feito uma escultura, uma imagem, né? De fato, não muda. De fato, o gesso continua sendo gesso. De fato, a matéria permanecendo a mesma. Isso não intervém em nada, não muda, não faz aquele objeto ser milagroso. Agora, a questão de que Deus coloca ali, ó, tem um momento que ele fala para não fazer imagens, outro momento ele manda fazer. A questão está na intuição que nós damos à imagem, é o que nós atribuímos a ela, é o que nós colocamos nela. Se eu coloco nela um poder, dou a ela uma autoridade, isso aí Deus não gosta. Isso aí ele tá, tipo assim, tá meio por fora do projeto dele. E aí entra uma outra questão lá. Quando eu coloquei aquilo no Facebook, eu quis dizer exatamente isso. Que muitas vezes nós veneramos, e tem uns até que adoram mesmo, porque não sabe diferenciar uma coisa da outra, a imagem material física da coisa, né, o objeto, e esquecemos de uma outra imagem de semelhança de Deus que é verdadeiramente verdadeira, que somos nós, essa matéria aqui, ó, carne, osso, a pessoa humana. Porque o irmãozinho vai lá para a igreja, eu quando ia para a igreja eu percebia muito disso. Vai muito irmãozinho na igreja, às vezes está passando fome, senta do nosso lado, a gente deseja a paz do irmão, termina o culto, termina a missa, termina o que for lá, porra, cada um vai embora e cada um se vire, cada um que se foda. Essa é a verdade. E assim é na igreja. O pessoal fala que ama, né? Mas isso eu tô falando no modo geral, todas. Mas na verdade cada um mete o pé um no outro, cada um quer destruir o outro, cada um quer lascar com a vida do outro, né? E se de bônus ainda der pra pegar a mulher do outro, o marido da outra, ou como é aquela putariazinha que a gente sabe que tem, ainda, né, de bônus, isso é bom, isso é legal, né? Isso que importa muitas vezes, infelizmente. Então, quando eu coloquei aquela questão lá da imagem que eu mostrei no começo do vídeo, falando da imagem de gesso e tudo, na verdade, eu penso um pouco como Deus ali nesse sentido, que não interessa a imagem em si, ou do que ela é feita, de barro ou de qualquer outra coisa. Agora a questão é a ênfase que nós damos àquela coisa, aquele objeto, aquela imagem daquele santo, tal, que representou alguém e blá, 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 ou como falaram, é como um retrato, tal. Isso tudo eu sei que é um retrato, eu sei que representa alguém e tudo mais. Só que às vezes a gente dá muita ênfase àquela coisa, aquele objeto, e esquecemos do principal, que é o nosso irmão do lado. Às vezes a gente não conhece. Uma vez eu pregando numa comunidade, era sobre a questão de
fraternidade, tudo. Eu falei assim, você conhece e a pessoa tá do seu lado, aí é interessante todo mundo conheça, você sabe o problema que ela passa, você já ajudou, vocês convivem na mesma casa, você tem. Aí, ou seja, as pessoas começaram a murchar, né? Porque realmente isso aí não interessa. Não interessa o problema do outro, né? O importante é que eu tô bem, o importante é que, então tá bom, né? E era isso que eu queria passar naquele vídeo, certo? Naquela imagem, e agora eu tô passando aqui no vídeo. A questão de imagem ou não imagem, Deus não tá nem aí para isso, não. Ele não se importa com isso. Quem se importa com essa mesquinhez somos nós. Ele queria que nós nos amássemos, coisa que a gente não faz. Tá certo? Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, cada cultura, cada religião. Um abraço e vamos viver o amor.